tudo bem? Esse aqui, ó, é o Platão. Platão, claro que você conhece, já ouviu falar, com certeza. Foi discípulo de Sócrates e preceptor, né, mestre de Aristóteles. Na verdade, Platão não era o nome dele, era apelido, né? O nome dele era Aristócles. Aristócles. Ele é ateniense, né? O Aristócles, e tinha esse apelido porque Platão, em grego, quer dizer grande, amplo, né? Também tem alguns caras que falam em largo, ombros largos, sujeito platônico, né? Quando eu penso num sujeito platônico, eu penso tipo gosto de pensar tipo num quarterback, né? Isso que é uma coisa platônica. Platão, segundo consta aí nas narrativas, né, deixadas aí pra gente, não sei se é uma história apócrifa, né, ou se é uma história verídica, mas a galera, o mundo, né, as narrativas deixadas dizem que ele tinha aí em torno de 1,90 e pesava uns 120, 130 quilos. Sujeito grande, amplo, platônico. Ao contrário do mestre Sócrates, né, que era pequeno, tinha em torno de 1,60 de altura, segundo consta nas narrativas aí, né? Não sabemos se é uma história apócrifa ou não. E é um barato pensar, né, na herança deixada por Platão. Por quê? O Aristócles, ele conhece Sócrates, ele passa a seguir Sócrates na juventude, né? Lembre-se que Sócrates foi ali nos nossos vídeos sobre Sócrates, você vê ali que ele foi condenado à morte acusado de corromper a juventude. E né, desses jovens era o Platão, era o Aristócles. Platão nasceu aí em 429, morreu em 347 a.C. Ele fundou a primeira instituição de ensino do mundo ocidental em 387 a.C., 40 anos antes dele morrer. A Academia de Atenas. No vídeo sobre Aristóteles a gente fala um pouco sobre isso também, mas só para a gente relembrar. Hoje em dia, quando você faz um trabalho, né, uma tese de mestrado, doutorado, um trabalho na universidade, etc., sobre uma determinada estética, né, como nós dissemos lá no outro vídeo, você faz um trabalho acadêmico, né, trabalho com introdução, bibliografia, né, metodologia, etc., trabalho acadêmico. E por que chama trabalho acadêmico, né? Porque vem da academia de Platão, né, evidentemente, e a academia vem de Academos, né? Academos foi o filósofo amigo de Platão que cedeu parte ali de sua propriedade para que Platão fizesse a sua instituição, né? Falamos nisso no vídeo sobre... A gente fala nisso um pouco também no vídeo sobre Aristóteles, né? Para entender a importância da academia. Mas o Platão, cara, é uma coisa muito doida. Por quê? Porque assim, ó, quando a gente para pensar, né? Por que a gente fala que a filosofia é uma santíssima trindade? Porque são três grandes pilares da filosofia antropológica, né? A filosofia voltada para entender o homem. E quem são os três grandes pilares? É a Santíssima Trindade, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, amém, né? Sócrates, a dialética, a arte do diálogo, né? Lembra dos diálogos críticos com seus interlocutores, provocando a inteligência para que eles percebessem que onde eles tinham clarividências ou verdade ou uma verdade absoluta, isso não passa, né, de uma convicção dominante em sua respectiva época, né? É isso que no fundo é uma ideia dominante, né? Uma convicção dominante em sua respectiva época, né? E Sócrates é isso, né, evidentemente, a dialética. Platão é a metafísica e Aristóteles é a lógica. São os três pilares. Aí você fala, porra, o que é metafísica, né? Metafísica é tudo aquilo que está além
do mundo dos sentidos, do mundo sensível, do mundo que você pode captar por meio de seus sentidos. O próprio René Descartes, ele dizia que você não pode confiar plenamente em seus sentidos. Ele chamava os sentidos de gênio maligno, né? Descartes chamava assim no século XVII. Descartes é o pai da filosofia moderna. Penso, logo existo, né? Cogito ergo sum. E por que ele chamava de gênio maligno, né, lá no século XVII? Porque o Descartes falava assim, que existe um gênio maligno disposto a me enganar o tempo todo, mas mesmo que esse gênio queira me confundir, algo de real me resta e essa coisa é minha capacidade de pensar. Alguma coisa de real me resta e essa coisa é minha capacidade de pensar. Não dá para você confiar plenamente em seus sentidos, dizia, né, René Descartes. Então, assim, lá no século XVII, um cara vai falar sobre uma perspectiva do mundo sensível, né? Do mundo que você se apropria por meio dos sentidos. E o Platão, por que é interessante? Porque ele apresenta uma ideia na qual a nossa razão, a nossa percepção, o nosso conhecimento de fato, ele não está nesse mundo dos sentidos. Igual Descartes fala, que não dá para você confiar plenamente nos sentidos porque eles podem ser enganosos, né? Isso lá no século XVII o Descartes vai falar. Mas pensa que no século IV a.C., o Platão ele vai falar assim para a gente que existe um mundo dos sentidos, né? Que ele é perecível, que ele é de fluidez, que ele deixa de ser o que é o tempo todo, e existe um mundo inteligível, que é um mundo de ideias perfeitas e imutáveis, que a gente não vai conseguir se apropriar por meio dos sentidos, percebe? Então é assim, o que é muito doido? A gente entender assim, ó, por que Platão ele concebe um pensamento, uma perspectiva chamada metafísica, né? Não é difícil entender o Platão, sabe? E por isso que é legal. Quer ver? Ó? Vamos pensar. Lá no vídeo sobre Sócrates, nós falamos sobre a importância da contribuição de pensadores que nós chamamos de pensadores pré-socráticos, ou filósofos da natureza, ou os pais da cosmologia. Lembra disso? Que os filósofos pré-socráticos eram aqueles que observavam a natureza, observavam a physis, natureza em grego, physis, e tentavam entender qual era o princípio da vida na natureza, o arquê, lembra? O arquê da physis, né? Tales vai falar que o princípio da vida é a água, porque o que morre resseca, né? Porque os alimentos contêm seiva. Pitágoras vai falar que tudo é número, né? Que a linguagem da natureza, que a natureza está escrita na linguagem matemática. O próprio Galileu vai falar isso no século XVII também. Lembre-se que Galileu é o pai da física moderna, é o cara que introduz a linguagem matemática na física, né? E o pai dessa linguagem é o Pitágoras, um filósofo pré-socrático. Tudo é número, o arquê da physis. Tales vai falar que o arquê é a água, né? E você tinha um cara muito interessante que assim ajuda a gente a entender o pensamento de Platão, sabe? Porque como é que você faz para entender o pensamento platônico? Não é difícil, né? E mais uma vez, e por isso que é legal. Porque funciona assim, ó. Você tem um pensador pré-socrático chamado Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois o rio não é o mesmo e nós também não somos, né? E nós também não, né? Qual é a ideia? A ideia é de que tudo flui, de que nada é permanente exceto a mudança, de que é impossível você definir o que é o ser porque nós não somos, nós estamos sendo. Pensa, por exemplo, no que é ser humano, né? Esse ser na frente do ser humano não é um adjetivo, é um verbo, é uma ação, né? Lembre-se que para Aristóteles a felicidade é uma atividade, é uma ação.
né? Não somos, estamos sendo. Pegue em inglês, por exemplo, human being, né? O being é B-E-I-N-G. O I-N-G, o I-N-G, é gerúndio, é uma ação, é sendo humano. Então isso que é legal de Heráclito, né? Que vai ser um dos pilares do pensamento platônico. É aí que eu quero chegar com vocês. Para entender Platão, você precisa entender a herança de dois pensadores pré-socráticos. Heráclito de Éfeso e Parmênides. Mas vamos entender Heráclito. Para Heráclito nada é permanente exceto a mudança. A essência da vida é essa fluidez constante, né? E para ele qual que era o arquê da physis, o princípio de tudo? Esse aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o fogo. Ele flui. Percebe? Ele... É muito curioso você pensar como o fogo agrega as pessoas, né? Desde sempre na história da humanidade. Acredita-se que a gente passou a dominar essa técnica há 500 mil anos atrás, né? É legal assistir Largados e Pelados por conta disso também, né? Mas, voltando, essa técnica, né? Possivelmente há 500 mil anos atrás, isso aí você vai ler no livro Sapiens, né? Mais uma vez, e tem um chamado Armas, Germes e Aço. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, peraí. Surpresa, achei. Armas, Germes e Aço, mas essa edição aqui ela é comemorativa, de 20 anos, né? Esse cara aqui é biólogo, ó. Jared Diamond. Armas, Germes e Aço é um livro que fala sobre a história da conquista de uma civilização sobre a outra. O Jared Diamond ele é biólogo, né? Então ele vai explicar isso sob uma perspectiva interessantíssima que está atrelado à própria evolução da espécie, a ideia de cooperação e não sei o quê, e ele começa o livro de uma maneira interessante, tipo contrapondo dois povos da Polinésia, os Maori e os Moriori, que é a nossa, né, na nossa mente assim, do romântico ocidental, né, que pensa em Rousseau e tal, falando, não, o homem é bom selvagem, a sociedade o corrompe e tal. E ele começa mostrando essa contradição lógica, né, nesse livro. E o Jared Diamond, você vai ler aí, né, a questão do fogo, né, que a gente estava falando, e também no Sapiens, né, mas esse livro é muito legal, viu, cara? Vale muito a pena aí você agregar para sua biblioteca. E uma coisa interessante a gente entender do fogo é assim, esse elemento, ele sempre agregou a humanidade, né? Tipo, desde que a gente começou a dominar essa técnica, a gente começou a cozinhar a carne ou assá-la, aí você passa a ingerir a carne assada ou cozida, isso libera ácidos graxos na corrente sanguínea, faz com que o cérebro aumente de tamanho, né, de forma significativa, alguns centímetros cúbicos. A gente passa a se equilibrar de uma vez por todas, né? O fogo ele trouxe A evolução ela não dá saltos, né? Ela é lenta, gradual e ramificada, mas por muitas vezes algumas técnicas, né? Quando a gente passa a dominá-las, né? Quando nossa espécie passa a dominar essas técnicas, há uma espécie de salto, né? É interessante pensar sobre esse aspecto também, sabe? O domínio da técnica, né? E o fogo, né, meu, ele também está presente onde, né? Tipo, não só no fato da gente comer carne, né, assada ou cozida ali na pré-história, liberar ácidos graxos e aumentar o tamanho, e aumentar o cérebro, né, etc, etc, o tamanho do cérebro. Mas é assim, é a gente pensar sei lá, num ancestral nosso, o mais velho da tribo, do clã, né, sentado numa fogueira e entoando uma narrativa, contando uma narrativa, forjando a nossa consciência mítica, né, as nossas explicações, né,
Cara, sei lá, é você acender uma churrasqueira e confraternizar em torno desse fogo, conversando, tomando uma cerveja, trocando ideia, né? Brindando, desejando saúde, né? Ah, eu sou vegano, sou vegetariano, tem umas várias receitas, vai lá no tudogostoso.com, porra, vai lá, pega receita vegana, vegetariana, e o caralho faz lá também, e todo mundo troca ideia em torno do fogo, né? Aí você tá num ponto de ônibus, num ponto de táxi, sei lá, e, né, sei lá, se você é tabagista, né, eu tô tentando deixar de ser um bom tempo, às vezes eu tenho umas recaídas, né, mas você tá lá fumando, alguém chega pra você e fala, me peça o isqueiro, você fala, pois não, você inicia uma conversa, o fogo é um elemento agregador, né, na natureza, percebe, na história da evolução. E esse elemento aqui também, meu, é assim que Heráclito vê a natureza, ó. Por quê? Porque o fogo, ele está em constante fluidez, né? Ele flui, tudo flui, né? Nada é permanente exceto a mudança. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou, se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou, se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor, eu sou o ator. É chato chegar a um objetivo num instante, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, essa fluidez, né? Raul Seixas isso, né? É uma coisa profética maravilhosa, a fluidez. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Heráclito, percebe? Um filósofo pré-socrático. Você fala, que isso tem a ver com Platão? Porra, você está falando desse cara até agora? Você estava falando de Platão? Mas foi em Heráclito. Está tanto tempo viajando, falando de Raul Seixas agora? Para Heráclito, o mundo é essa constante fluidez. Tá, e daí? Lembre-se que eu falei para você que para entender Platão você precisa entender o pensamento de Heráclito e de outro cara. Qual? Parmênides. Certo? Parmênides. O que Parmênides dizia? Olha que interessante. É um filósofo pré-socrático que dizia o seguinte: algo permanece. Não entendi. Mesmo uma coisa vindo a ser outra, ela não deixa de ser aquilo que um dia foi. Como assim? Pensa. Mesmo tudo se transformando, mesmo tudo fluindo, mesmo tudo em constante fluidez, tudo aquilo que é deixa de ser, mesmo nada é permanente exceto a mudança, mesmo sob toda essa perspectiva como uma onda no mar, como uma onda no mar, enfim, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Mesmo tudo isso fluindo o tempo todo, constantemente, etc, etc, algo permanece. Parmênides. Não entendi. Simples. Água. Uma molécula de água. A palavra molécula é legal pra caralho. É uma palavra em latim para pequena massa. Você tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? No estado líquido. E no estado sólido? Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E no estado gasoso? Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Átomo de nitrogênio, eu coloquei mais uma vez. No estado líquido, H2O. Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. No estado sólido, H2O. Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. No estado gasoso, H2O. Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Algo permanece. Como assim? É pensar assim, ó. Suponhamos que você tire uma molécula de DNA, né? Sua, e faça uma leitura do seu código genético. Suponhamos que você está vendo esse vídeo aqui e você tenha, sei lá, vamos colocar 20 anos de idade, né? Hipoteticamente falando. Aí lá no seu código genético
eu vou, lá no seu DNA, eu vou ter um código genético pautado num anagrama de 4 letras. GATC, GATC, certo? É o que está escrito na dupla hélice, né? Na fita, Watson e Crick. No ácido desoxirribonucleico, né? No DNA, no ADN, né? ADN é ácido desoxirribonucleico. É isso. Né? É DNA e ADN. Ó, ó o preconceito linguístico. Cara, um anagrama pautado em 4 letras. Né? Um código pautado em um anagrama de 4 letras. GATCCA, ACT, GTA. Já jogou GTA? GTA. TCC, que se não fizer, não se forma. ACT, CAT, TCC, CTT, GTA, AGT, TTC, CGT, papapá e o caralho. Tá lá. Você tem 20 anos, cara. Hipoteticamente falando. Ai, meus 20 anos. Aí, tá lá. Beleza? Aí quando você tiver 90 anos, cara, alguém tira lá a molécula de DNA sua e faz a leitura do GATC. GATC. Vai ter mudado essa ordem? GATC, CCTA, ACC, TCC, não. Algo permanece. Algo permanece. Mesmo a lagarta transformando-se em borboleta, né, um casulo enquanto intermediário, algo permanece. Entende? Nossos átomos, algo permanece. Quer ver uma coisa legal? Peraí. Opa, voltei. Desculpe a nossa falha. Eu fui atrás desse livro aqui, ó, só que tá uma bagunça do caralho aqui, eu não tava encontrando. O Gênio Egoísta, Richard Dawkins. Eu lembro quando eu era moleque, eu gostava de... Esse livro é de 1976, né? A primeira vez que eu li isso aqui, eu tava aí no ensino médio, 99 para 2000, né? Por aí. E eu lembro que eu era moleque, eu gostava pra caralho do Dawkins porque ele é tipo aquele ateu xiita, tá ligado? Você fala assim, não, tá aqui, né, a resposta e tal, né, e é mó barato, né. A gente tem uma tendência à perspectiva do radicalismo, né, da polarização e do extremismo, ainda mais quando a gente é jovem, né. O mundo hoje tá assim, né, evidentemente, mas enfim. E aí é o seguinte, cara, esse livro aqui, O Gênio Egoísta, me ajudou a entender essa perspectiva do algo permanece, entendeu? De Parmênides. Por quê? Porque assim, ó, se você for pensar sobre uma perspectiva da permanência, né, no que diz respeito à nossa existência, à seleção natural, à perpetuação de nossos, né, de nossa espécie, etc, etc, o que permanece é o gene. Nesse livro, o que o Dawkins fala? O Dawkins fala o seguinte, ó, que os genes, né, que ele chama de replicadores, eles são a razão da vida, a unidade da evolução. Então, a unidade da evolução são os genes, né? E nós somos máquinas de transporte de genes, percebe? É isso que ele fala, é isso que permanece. E a definição de gene é legal pra caralho, ó. Até eu separei aqui pra gente ler, ó. Um gene é definido como qualquer porção de material cromossômico que potencialmente dura um número suficiente de gerações para servir como unidade de seleção natural. Material cromossômico que potencialmente dura um número suficiente de gerações para servir, né, para servir como unidade de seleção natural. Algo permanece, percebe? Então assim, tipo, aí você pensa, né? Tá, e o que tem a ver com Platão? O Platão, ele pega essas duas visões e ele traz a seguinte ideia à tona, de que o mundo, de que o nosso conhecimento, a nossa razão, ela é dividida sobre essas duas perspectivas, né? O mundo da fluidez, o mundo do rio de Heráclito e o mundo da permanência de Parmênides, o mundo onde algo permanece, o mundo da essência, onde algo permanece, e o mundo da aparência,
onde tudo é perecível, onde tudo que é deixa de ser, né? Então qual é o nome que ele dá, né, a essa percepção dele? O mundo de Parmênides, onde algo permanece, ele chama de mundo inteligível, ou o mundo das ideias. O que é o mundo das ideias? É o mundo perfeito, é o mundo imutável. O que quer dizer perfeito? Lembre-se, etimologicamente, perfeito quer dizer feito por inteiro. Então, qual que é a ideia? A ideia é de que existe um mundo perfeito e imutável que transcende a nossa percepção sensível. O que é a percepção sensível? É o mundo sensível, é o mundo dos sentidos. E o que é o mundo dos sentidos? É um mundo onde nada é permanente exceto a mudança. É um mundo perecível. É um mundo, segundo Platão, abre aspas, tá em que obra? Essa daqui, obra República, tá? Tá nessa obra aqui, essa citação. A gente vai falar sobre esse livro aqui, assim como a gente também vai falar sobre o banquete, né? Mas nessa obra ele coloca assim: o mundo em que vivemos, assim, abre aspas, o mundo em que vivemos é mera sombra, impossibilitando o verdadeiro conhecimento. Existe um reino mais elevado e espiritual, o mundo luminoso das ideias, o mundo inteligível, onde tudo é perfeito e imutável, onde algo permanece, o mundo de Parmênides. E o mundo onde tudo flui, como o rio de Heráclito, é o mundo sensível, é o mundo dos sentidos. E o que é o mundo dos sentidos? É uma sombra do mundo inteligível, do mundo das ideias. Essa dicotomia entre essência e aparência, entre inteligível e sensível, entre ideias e sentidos. Santo Agostinho vai falar cidade de Deus, cidade dos homens, percebe? Mundo divino, mundo profano, a religião vai chamar. Mas é um mundo perfeito e imutável e um mundo de fluidez. Quer ver? É simples. Ó. Vamos pensar numa coisa para a gente encerrar esse nosso vídeo. O mundo das ideias é um mundo perfeito e imutável. O mundo dos sentidos é um mundo de fluidez. É um mundo perecível. É um mundo onde tudo deixa de ser o que é. Então vamos pensar assim, ó. Vamos fazer um exercício que em via de regra na universidade os professores, né, provocavam a gente nesse sentido. Espero que provoquem até hoje, né, os jovens. Pensa num cachorro. Vou te dar um tempo para pensar, ó. 3 segundos, ó. Pensou. Tá. Quem tá vendo esse vídeo, cada um pensou num cachorro. Eu pensei em um também. Né? Você pode ter pensado num boxer, num pincher, num doberman, num bulldog, enfim, em alguma coisa. Eu pensei no meu. Vou mostrar uma foto dele aqui, olha que legal. Não foi nada planejado, foi assim, espontâneo. Ó. Esse aqui é o Robert, é o Bob Esponja. É um vira-lata de que de tão feio ele fica bonito. A gente até se parece. É Bob. Ele tá dormindo lá no quintal. Guardando a propriedade, né? Aí você pensa, olha só. Você não pensou nesse cachorro. Você pensou em outro, sei lá, né? Cada um pensou em um, entendeu? Mas olha que foda. A ideia de cachorro é uma só para todo mundo. Percebe? No mundo inteligível reside uma ideia do que é um cachorro. No mundo sensível, cada um vai traduzir dentro da sua percepção, dentro de seus sentidos, o que é um cachorro. É como se existisse uma forma para várias formas. Cadê? Não vai estar aqui. Deve estar por aqui. Enfim, Mundo de Sofia, tá? Deixa eu ver se eu acho, peraí. Achei. E nem demorou muito.
Esse aqui, Jostengarder, Mundo de Sofia. Esse livro tem uma explicação interessantíssima quando ele chega no capítulo sobre Platão e vai falar sobre Platão. Ele fala dos bonecos de gengibre, o Gingerbread Man, que tem lá no desenho do Shrek, aquele bonequinho. Você tem a forma, beleza? Aí você pega, faz a massa, abre a massa, papapá, tira os bonequinhos, põe pra assar. Saem todos iguais? Não, não sai. Um sai quebrado aqui, outro ali, outro aqui, outro ali, outro ali, papapá. Aí você pensa, esses bonecos não saíram todos iguais, mas a forma, entendeu? A forma foi a mesma. Tipo, pensa, a ideia de cachorro é uma só para todo mundo, a ideia de árvore é uma só para todo mundo, mas aí você pensa numa árvore, você pensou num pinheiro, outro camarada pensou numa figueira, só que a ideia de árvore é uma só, a forma, no mundo das ideias, no mundo inteligível, onde algo permanece, onde algo é algo em si, é o mundo das coisas em si. Percebe? Mundo inteligível, mundo sensível, mundo das ideias perfeitas e imutáveis, mundo dos sentidos perecíveis e de fluidez. Essa é a perspectiva do pensamento platônico. Esse vídeo a gente se estendeu aí um pouco, né, meu? Passamos de meia hora aqui, mas para entender o que é a metafísica, que na verdade é simples, é o mundo das ideias em contraposição ao mundo dos sentidos, a gente precisa se debruçar um tempinho sobre ele mesmo, tá? Então essa foi a primeira parte. Nós também precisamos ainda falar sobre a alegoria da caverna e a obra A República. E a obra O Banquete também, tá bom? Então no nosso próximo vídeo falaremos sobre o banquete, a República e a alegoria da caverna. Obrigado pela paciência e ter assistido esse vídeo até o final. Vamos aí para 33 minutos de puro conhecimento. Puta pretensão do caralho, né? Que autoestima da porra, né? Mas eu agradeço a paciência de todos aí. Até uma próxima. Tchau, tchau.